A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família no nome de Jesus nessa noite. Que a presença do Espírito Santo de Deus já está neste lugar, possa, em nome de Jesus, te conduzir nessa noite, nesse ambiente. Em nome de Jesus, no lugar da entrega, no lugar onde nós temos uma experiência com Deus, amém, irmãos? Quando eu vim para esse ambiente, eu falei, Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor naquele lugar. Porque eu creio, irmãos, que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Quantos creem nessa noite? E se Ele está neste lugar, Ele está se manifestando nesse lugar na minha e na sua vida. Eu quero cumprimentar os irmãos da internet que já está aí, no nome de Jesus, que Deus abençoe. Que vocês também possam tomar posse daquilo que Deus vai falar com vocês nessa noite. Amém, irmãos? Quantos acreditam que a sua atitude define a maneira que você vai receber nesse culto nessa noite? Quem acredita nisso? Nós entramos no louvor e o louvor ele nos conduziu a adorar ao Senhor. Então entenda, se no momento onde o louvor estava sendo liberado e eu, na verdade, manifestasse uma atitude de fé, eu entro numa dimensão de adoração, eu entro numa dimensão de entrega, eu entro numa dimensão onde a minha alma, o meu espírito recebe da presença de Deus, e eu sou, em nome de Jesus, irmãos, abençoado por essa presença, em nome de Jesus, um refrigério da parte de Deus entra no nosso espírito, na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, nos nossos propósitos. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Porque eu creio, irmãos, que a atitude gera oportunidade. Quem está entendendo isso? Entrar num ambiente como esse e não ter uma atitude, irmãos, espiritual é loucura, entenda isso. Se a atitude gera uma oportunidade, quantos nessa noite precisa de uma oportunidade? Quantos nessa noite entenderam o que veio fazer nesse ambiente? Irmãos, eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Eu não posso entrar essas portas, irmãos, e achar que eu venho aqui, irmãos, só para receber. Eu vim aqui para prestar um culto de entendimento. Eu vim aqui para prestar um culto racional. Se a presença de Deus está me levando ao arrependimento, não adianta eu ficar com o coração duro, irmãos. Se a presença de Deus está me levando ao aquebrantamento, obrigado, não adianta eu ficar com o coração duro, com o coração resistente, não. Siga, fala para o seu irmão, siga a presença. Fala assim, deixa a presença te guiar nessa noite. Se for para chorar, chore, fala para ele, chora, irmão. Aleluia. E se a presença me conduzir a se arrepender, o que é que eu tenho que fazer? Me arrepender nessa noite. Se a presença está falando comigo assim, ó, perdoe, libera o perdão. Se a presença está falando assim, ó, vai lá, quita suas dívidas, deixa de ser caloteiro, siga a presença. Se a presença está falando assim, deixa de ser corrupto, pare de ser corrupto, irmãos. O mais importante nessa noite é entender que a atitude gera o quê? Ah, que frase mais louca, irmãos. Eu sei que eu não falar amém nesse culto, nunca mais nós vamos ter um culto desse. Por que, pastor? Porque o tempo não volta. A única coisa que a gente não consegue fazer voltar é o quê? O tempo, o dinheiro volta, irmão. Você gasta 50, amanhã ele volta de novo. Eu acho que a nota foi pouca, peraí. A gente gasta 100 e amanhã ele volta de novo. Ai, eu não estava entendendo que era o valor do dinheiro aí. Mas o tempo é a única coisa que não, fala comigo, não volta. O tempo, irmãos, ele é um senhor. Tem um ditado que fala que o tempo cura o queijo, sim ou não? Então esse tempo de relógio aqui, ele é um tempo, fala comigo, espiritual. Eu entendo isso, irmãos, esse tempo aqui é um tempo que ele não volta, um tempo de palavra, um tempo de direção, um tempo de entendimento, um tempo de direcionamento. Entenda isso, esse tempo aqui, fala comigo, é um tempo de acesso. Fala assim, eu acessando a palavra e a palavra me acessando. Ah, irmão, se você deixar a palavra nessa noite te acessar, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quantos creem nessa noite? Entenda isso, irmãos, você avança na mesma velocidade que você obedece. Quem pegou? Se a atitude era uma oportunidade, sim ou não? Então eu consigo avançar na mesma velocidade que eu obedeço.
Essa palavra obediência, eu acho que é uma das palavras mais chaves, mais relevantes para os nossos dias hoje. É uma palavra, irmãos, que ela é a palavra mais difícil, na verdade, de se lidar, fala assim, se lidar com ela. Porque a geração mais desobediente que nós já vimos é qual? A nossa. Sim ou não, irmãos? Então eu avanço na mesma velocidade que eu obedeço. E eu entendo uma coisa: estar na presença do Senhor Jesus, não tem como eu não receber uma voz de comando a obedecê-lo. Se eu estou na presença de Deus, Ele está sempre nos falando, na verdade, para que nós o obedecemos, irmãos. Um livro, a palavra, a Bíblia, ela é um livro fala comigo, de relacionamento. E a palavra, quando ela vem para nós, irmãos, ninguém se relacionou com Jesus e não recebeu uma palavra de obediência. Para uns ele falou, vai, não peques mais. Para outros ele falou, vai em paz, tua fé te salvou. Para outros ele disse bem claro, olha, como tu cresce, assim te seja feito. Então entenda, todo mundo que se relaciona com Jesus, irmãos, eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de um sistema, eu não estou falando, irmãos, de uma bandeira, não. Eu estou falando do seu relacionamento com Jesus. Dentro do seu relacionamento com Jesus não existe relacionamento sem obediência. Ah, pastor, porque a dominação tal fala assim, a outra diz, não, irmãos, eu não estou falando disso. Eu estou falando que entre você e Deus existe um relacionamento de ouvir e obedecer. E a Bíblia nos fala que quem ouve e obedece come o melhor dessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Quantos creem nessa noite, irmãos? Num culto como esse, fala assim, de entendimento. Fala assim, um culto bastante aplicativo. A Refrigério tem pregado mensagens para ser vividas e aplicadas. Porque eu já disse que nós não somos religiosos, nós não somos fariseus, nós não somos, irmãos, aquele sepulcro caiado, não. A palavra ela foi feita para ser lida e vivida. Entenda isso, irmãos. Pastor, é difícil, é mesmo, irmãos, mas não é possível. Nem tudo que é difícil é impossível. Quem pegou a visão? Quem está pegando? Entenda isso, então, essa palavra, irmão, fala comigo, só falar. Fala, é muito fácil. Fala essa mesma palavra sendo vivida. É um abacaxi, goela abaixo, com casca e tudo. Casca e tudo. Quem está entendendo, irmãos? Sim ou não? Nós estamos falando, irmãos, não de uma religião. Nós estamos falando de vida com Deus. Fala, vida com Deus. Todo mundo tem uma vida com Deus. Passou o ímpio? Isso, o ímpio, ele tem uma vida com Deus. Entenda isso, o cristão tem uma vida com Deus, o crente tem uma vida com Deus, todo mundo tem uma vida com Deus. Entenda isso. E a palavra nos ensina nessa noite que eu quero te liberar só 3 etapas dentro desse culto, aonde Deus nos chamou. Fala assim, Deus nos chamou. A viver o melhor nessa noite. Fala assim para mim, acessar, fala assim, se a atitude gera oportunidade. Fala assim, eu creio nessa noite. Que eu vou acessar a minha. Eu vou te perguntar uma coisa. Se Deus te desse uma oportunidade pela sua atitude, o que você pediria nessa noite? Quando eu entrei aquelas portas, eu falei, Deus, o Senhor pode tudo. Ele falou assim, você crê mesmo? Eu falei, eu creio que o Senhor pode tudo. Aí o inimigo falou assim, mas por que não acontece? Aí Deus falou assim, porque existe uma palavra chamada tempo. Dentro do meu tempo eu faço tudo e posso tudo. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Enquanto nós esperamos o tempo de Deus, nós fracassamos. O quanto nós esperamos o tempo de Deus, nós retrocedemos. O quanto nós, na verdade, enquanto nós esperamos a vontade de Deus, nós não buscamos, irmãos, na palavra, nós não buscamos na adoração, nós não buscamos no jejum, nós não buscamos na entrega, porque o tempo de Deus é o tempo de quem? E nunca vai ser nosso. Quem está pegando aí, irmãos? Então entenda isso. Esse culto fala assim, é um tempo de Deus. Fala assim, de Deus falar, de Deus operar, de Deus curar, de Deus se manifestar. Aleluia! Dentro do tempo de Deus você precisa ficar atento em 3 coisas. Fala assim, eu preciso ter um alvo. Fala assim, eu preciso ter um comportamento. Fala assim, eu preciso entender o tempo que eu estou. O tempo é tão complicado que tem gente que já está num tempo
E ele quer viver em outro tempo. Tem gente que está no tempo de parar, mas ele quer viver o tempo de continuar. Tem gente que já está no tempo, irmão, de viver a velhice, mas ele acha que ele é novinho. Sim ou não, irmãos? Eu só posso pregar a verdade, eu não tenho outra palavra, então vocês suportam. Deus me chamou para isso, eu não tenho outra coisa para me fazer nessa terra, só pregar a palavra, mais nada. Eu estudei foi para isso, só para pregar. Então fala assim, o tempo é difícil de ser lido. Sim ou não, sim ou não, sim ou não? Entende isso? Quando você é conveniente dentro de um tempo, o que acontece? Você fala comigo, é cancelado. Não é verdade? Quando eu sou inconveniente, quando eu chego dentro de um tempo, está tendo um tempo de reunião, e aí eu não entendo que 3 pessoas estão conversando de maneira muito séria. Eu lembro uma coisa, eu estava preso. Fala assim, eu estava preso. Não, vamos de novo, eu estava preso. Misericórdia, fala forte, fala, o pastor estava preso. Meu Deus do céu. Não tem muito tempo, mas eu estava preso. E aí um dia eu estava sentado lá na cadeia, sentado assim, ó, no pátio, de jeito aqui, pensando na minha vida. Falei, oh meu Deus, o que eu fui aprontar, meu pai? Esse trem aqui é difícil demais, meu Deus. E aí, irmão, passou 3 pessoas por mim. Fala assim, passou 3 pessoas. E no meu tempo, fala assim, no meu tempo, eu só lamentava aquilo que eu tinha feito. Fala assim, lamentava o que eu tinha feito. Mas ao meu redor o tempo mudou. Fala assim, o tempo mudou. E entenda, 3 pessoas passou. E na linguagem era 3, fala assim, 3 comandos. E eu sentado, irmãos, naquele lugar, e eles começaram a discutir. E aí, por a graça de Jesus Cristo de Nazaré, chegou um companheiro, um amigo, falou para mim assim, ô, você não está entendendo não? Eu falei assim, entendendo o quê? Eu estou aqui, não estou sabendo de nada. E eles eram 3 comandos, 3 chefão. E eles começaram a discutir, um não aguentou, arregou, ficou 2. E ele falou para mim assim, ó, deixa eu te falar um negócio, só o fato de você estar aí perto, você está torcendo para um dos 2. Se o que ganhar não gostar de você, você vai ter que responder, por que você ficou aí? Parece que você está oprimindo um dos 2. E eu entendi e falei, cara, o tempo mudou. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente não entende o tempo que a gente está vivendo. Tem hora que o tempo é de milagre, você está reclamando. Tem hora que o tempo é de graça, você está murmurando. Tem hora que o tempo, irmão, você é de avivamento, você está triste. Canta, irmão, está aqui, cantar para quê? Na sua casa tem comida, na sua casa tem arroz, na sua conta tem dinheiro. Cantar pra quê? Não tá te faltando nada! Ah, irmãos! Aprenda a entender o tempo! O pastor levantou humildezinho, caladinho. Falei, eu, hein? Voltei, fiquei bem de longe, falou, não quer saber de nada desse trem. Fiquei bem de longe, eu sei que um lá ganhou, e o outro teve que sair do pavilhão. E eu falei, se eu tivesse aí, eu ia ter que me apresentar e falar por que eu tinha ficado lá perto deles, olhando para os 2. Você está entendendo, irmãos? Então eu preciso falar um alvo. Irmãos, o alvo fala assim, é Cristo. Entende isso? Eu entrar nesse ambiente e falar assim, ser um alvo, fala assim, é loucura. Fala assim, meu alvo. Fala assim, temos que ter um alvo neste culto. Sabe qual que é o maior problema de não ter um alvo? Que a gente entra aqui e acha que vai ser do nosso jeito. A gente acha que Deus tem que fazer do nosso jeito, acha que Deus tem que dar, que Deus tem que fazer, que Deus tem que mudar, que Deus tem que libertar. O nosso maior problema de não ter um alvo é quando a gente já passa aquelas portas, a gente acha que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer. Quem lembra de Jairo, o pai da menina enferma? A Bíblia fala que Jairo chegou a Jesus. Fala assim, Jairo chegou até Jesus. Jairo caminhou, chegou até Jesus e falou assim, mestre, preciso que o senhor vá lá em casa, minha filha está enferma. Quem lembra da passagem? Aí Jairo, ele era doutor, fala assim, doutor da lei. Jesus, mestre da graça, a graça em pessoa manifesta. Uau! E Jairo fala assim para a graça, fala assim, você vai lá em casa. Fala assim, você vai lá em casa. Que é assim que a gente faz com Deus, viu? Fala assim, pode falar que você faz também. Pode falar, não esconde seu B.O. não. Fala assim, você vai lá em casa. Eu preciso que o senhor vai lá em casa. E que o senhor coloque as mãos sobre a minha filha e a cure e sare. O que Jesus falou? Falou assim, eu irei e lhe darei o quê? Saúde. Só que entenda, Jesus falou que ia, mas não falou que ia ser do jeito que Jairo pediu e nem do jeito que Jairo mandou. O único ambiente que não é do seu jeito é aqui. O único ambiente que não é do seu jeito é aqui. Você pode até vir pedir, mas ele faz do jeito que ele quer.
Pegou a visão? Você pode até entrar aqui desesperado, angustiado por coisas que você fez, entendeu? Isso aí na verdade, e está colhendo consequência, achar que Deus tem que fazer, e Deus não vai fazer. Deus falou, tá bom, eu vou, mas é do meu jeito que Jesus foi. Não, você pede um socorro para Deus. De que jeito você espera que Ele vá salvar sua filha? Corre aí, Jesus. Acelera aí, Jesus. Dá para correr não? Jesus devagarzinho, que ele estava esperando uma mulher sofrendo bem mais que a menina que tinha 12 anos. Ela tinha 12 anos que sangrava. Jesus caminhando. E Jairo olhava e falava assim, não é possível, não vai dar tempo. Jesus devagarzinho. De repente Jairo fala assim, meu Deus, será que eu pedi a pessoa errada? E de repente ele para. E quando ele para, sabe o que acontece? Fala assim, a menina morreu. Não fala, a menina morreu. Porque nunca é do nosso? É do jeito de quem? Do jeito de Deus. O fato de ser do jeito de Deus quer dizer que Ele vai te deixar desamparado? Não, a notícia chegou e falou assim, já cresce somente. Mesmo a menina estando morta, eu ainda vou na sua casa. Esse ambiente é o único lugar que nunca vai ser do nosso jeito. Ah, pastor, eu acho que tinha que ser assim. Irmão, você não acha nada. Quem é nós, irmão, na fila do pão? Na verdade, nós não vai com essa bicicletinha sem freio, irmão. Nós não acha nada não, irmão. Sim ou não? Essa é uma das passagens que mais me marca. Abre aí, Ed. Projeta para nós aí. Não passa nada nem Bíblia. Vai lá, abre aí. 2 Reis. Abre aí, por favor, Ed. 2 Reis. Olha que coisa forte. 2 Reis 5:11. Olha que coisa forte. Isso aqui mexe comigo, irmão. Você está falando sobre falar Naamã. Ele diz assim, ó. Porém, Naamã muito se fala assim, indignou. E se foi dizendo, eis que eu o quê? Dizia comigo. Fala assim, dizia comigo. Sabe qual a frase no original diz? Eu estava certo que ele faria assim. Pegou a visão? Ele recebe a direção de ir até a casa do profeta Elias. Lá em Samaria, ele sai da Síria e vem para Samaria. Olha que coisa forte. Ele saiu de um lugar, na verdade, com lepra. E a promessa era que ele seria curado na casa desse homem de Deus. Pegou a visão, sim ou não? Você saiu da sua casa e a promessa de receber algo aqui na casa do Senhor. Só que nunca vai ser do nosso jeito. Entenda isso. Deus não faz do nosso jeito. Deus só faz do jeito dele. Naamã falou assim, eu estava certo que ele sairia da sua casa, levantaria a mão para o céu, clamaria o nome do Senhor seu Deus, enfiaria a mão dentro da ferida do leproso e curaria o enfermo. Olha como que ele projetou o milagre dele. Está entendendo o mistério, irmãos? Nunca vai ser do nosso jeito, mas sempre vai ser, fala comigo, do jeito de Deus. Pergunta para o seu irmão, você está preparado para não ser do seu jeito? Pergunta para o seu irmão, se não for do jeito que você programou, pergunta para ele aí. Você está disposto a suportar? Você está disposto a ficar firme? Você está disposto a acreditar até o fim, até receber? Por muito menos as pessoas vão embora e não suportam. Quem está entendendo, irmãos? Por muito menos, fala comigo, as pessoas vão embora e não suportam. Porque o profeta fez de propósito, ele mandou só o servo, uma pessoa comum e normal, falou, fala para esse homem que eu não vou lá não. Pergunta por quê? Não, pergunta de novo por quê? Qual que era a procuração qual que era a preocupação do profeta? O profeta não queria que ele conhecesse, na verdade, o profeta que libera ele a palavra. O Elias queria que ele conhecesse o Deus do profeta. É a mesma coisa do centurião. Ele chegou a Jesus e falou, Senhor, meu criado está em casa enfermo. E Jesus falou, vamos lá. Falou, não precisa não. Libera só uma palavra. Irmãos, uma palavra do céu muda a sua história na terra para toda a tua vida. E ele falou, libera só uma palavra, meu criado sara lá. Eu entendo sobre autoridade, eu também tenho autoridade. Sou homem que manda os outros, digo vai, digo vem. Libera somente uma palavra.
Você consegue ver o paralelo do centurião e do Naamã? Porque na igreja tem 4 tipos de pessoas. Fala forte, fraco, carnal e menino. Na igreja tem esses 4 tipos de pessoas: forte, fraco, carnal e menino. Está tudo dentro da igreja. Esses que ficam exigindo do jeito que Deus quer que faça, são tudo fracos. Pegou a visão? Fala pro seu irmão, chupa essa manga azeda aí, passa sal, você vira. Fala para ele aí, não, fala para ele. Fala para ele, irmão. É uma igreja fraca, irmãos, que entra aqui só para pedir coisas. E muda das vezes coisas que já são suas. Coisas que ele já te prometeu, coisas que ele já te deu, coisas que ele já conquistou na cruz. Sabe qual que é a regra do reino? Fala assim, a regra do reino é nunca pedir e sempre agradecer. Quando Jesus pegou os pães, ele pediu para multiplicar? Ele diz, pegou os pães, tirou do mundo, da terra e levou para o mundo do espírito, para o mundo dos céus, e falou assim, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Uau! Além do reino dos céus, nunca é pedir, mas sempre agradecer. Igreja, agradeça mais. Fala comigo, eu estava certo que ele faria do jeito que eu pensei. Agora fala, meu comportamento determina o que eu vou receber de Deus. Olha o que o profeta pede para ele. Fala assim, tudo que Deus te pede. Não, vamos lá, tudo. Fala assim, tudo que Deus te pede é para revelar o seu comportamento. Tudo que Deus te pede é para revelar seu coração. Tudo que Deus pede é para revelar suas intenções. Tudo que Deus pede é para revelar, na verdade, se você está pronto ou disposto ou não. Tudo que Deus pede é para revelar se você está disposto a pagar o preço ou não. Sabe o que o profeta pediu para ele? Fala simples. Fala pro seu irmão, vai tomar banho. Não, fala para ele aí, fala para ele, pelo amor de Deus, fala para ele. Não é ofensivo, não, fala para ele, vai tomar banho. Não, irmão, você que está com receio, fala para ele de verdade, fala aí pro casal, e fala aí, fala, vai tomar banho, moço. Fala, é simples demais. Mas para quem não entende o tempo e nem o propósito, se torna muito difícil. Ele ficou ofendido. Entendeu? Pegou a visão? Algumas pessoas ficam receosas de falar porque ficaram ofendidas. Sabe o que isso mostra? Mostra que nós somos mais meninos que nós imaginamos. O que nós veio fazer aqui nessa igreja, meu Deus? Eu não tenho outra palavra, eu preciso pregar o que Deus mandou. Sabe o que isso nos mostra? Mostra que nós é bem mais criança do que a gente imagina. O profeta fala para aquele caboclo lá, ele veio da Síria, não foi? Eu estou sabendo que ele está chegando, Deus me avisou. E Deus mandou ele só tomar banho lá no Rio Jordão. Aonde? No Rio Jordão. Numa água suja, barrenta e de água corrente muito forte. A água do Rio Jordão, a correnteza é 35 quilômetros que ela corre. Pegou a visão? Pegou? Sim ou não? Pegou? Pegou ou não, irmão? Fala, água barrenta. Passando no barro. Vai restaurar o barro que está rachado. Ah, irmão, você não pegou isso, pelo amor de Deus. O que Deus nos pede é muito simples. E pelo fato de ser simples, a gente não quer fazer. O profeta olhou e falou, vai tomar banho, moço. Lá no Rio Jordão. Fala comigo, é simples demais. Sim ou não? Fala para o seu irmão assim, este vai estava dando destino e propósito de milagre para Naamã. Sabe qual é a nossa maior dificuldade nesses dias? É que nós não entendemos que nós queremos receber de Deus tomando uma atitude natural e acessar coisas espirituais. Pegou a visão? A nossa maior dificuldade aqui nessa noite é que a gente quer receber de Deus com atitudes naturais e acessar o espiritual. Naamã chegou e falou que nada, eu vou chegar lá e ele vai me atender. Tudo natural, irmãos. Eu sou general, sou rei da Síria, eu tenho conquistado muita coisa. Eu tenho uma posição. Fala assim, eu tenho uma posição. Não, fala bem forte, eu tenho uma posição. Uau, irmãos. Quem pegou a visão aí? E a nossa, fala assim, a nossa maior dificuldade
É que eu quero me comportar de maneira natural e receber coisas espirituais. Essa é a nossa maior dificuldade. Aí num culto como esse, ele está te levando a ser espiritual, você quer ficar no natural. Mas você quer uma resposta espiritual no seu natural, e Deus não faz assim. Se você quer coisas espirituais, tem atitudes espirituais. Se você quer coisa grande de Deus, entenda isso. A sua entrega vai ter que ser maior ainda. Está entendendo o mistério, irmãos? Porque não, a gente consegue entender que o livro é um livro, fala assim, a Bíblia é um livro de resultado. A Bíblia é um livro de resultado. Fala assim, Deus espera de nós, fala comigo, resultado. Deus espera de nós resultado. Uau, sim ou não, irmão? É verdade. E falando sobre o tempo, fala assim, falando sobre o tempo. Falando sobre o tempo. Você conseguiu discernir qual que é esse tempo hoje? Eu perguntei para o Senhor na minha casa, falei, Deus, quando eu estiver lá e adorar no Senhor, qual que é esse tempo hoje? E Deus falou assim, Wesley, quando a palavra começar a fluir do altar, o tempo é um tempo de obediência. E quem entende obedecendo, recebe o que eu tenho. Quem está pegando sim ou não, irmãos? Olha o versículo 12, abre aí para nós o 12, olha que coisa forte. Naamã achou que era um tempo perdido, olha que coisa forte. Não são porventura, o quê? Arbana e Farpá, rios da onde? Melhores que todas as águas de Israel. Fala, uau! Não me poderia eu lavar neles e ficar de que jeito? Voltou-se e se foi para onde? Entenda isso, irmãos. Fala comigo, ele achou que era um tempo perdido. Sabe como que esse tempo aqui se torna perdido? Quando eu não escuto a instrução que Deus está me dando e nem tomo uma decisão de obediência naquilo que Ele está falando. Pegou a visão? Aí eu vou embora para o culto como um bom fariseu, só sabendo a Bíblia. Ah, pastor, eu conheço esse Naamã, conheço Salmo 23, pastor, eu conheço Isaías 45, pastor, eu conheço Hebreus 4,16, a chegar, pois, ao trono da graça, para que poderes alcançar misericórdia em tempo inoportuno. Esse tempo aqui ele só não pode ser perdido quando eu entendo que é um tempo de obediência. Todo mundo aqui tem que obedecer alguma coisa nessa noite. Não dá para ficar aqui com cara de brisa achando que não é com a gente. Deus está acessando seu coração e a palavra também. Agora a resposta que você vai dar para a palavra na verdade é particular, é sua. Porque eu não sou juiz de ninguém, irmão. A Bíblia fala para mim analisar, eu preciso ser espelho de mim mesmo. Eu preciso olhar para mim mesmo e falar, gente, está tudo bagunçado, eu preciso mudar. Fala comigo algumas coisas. Sim ou não, irmãos? Pastor, como que esse tempo aqui não, na verdade, não pode ser um tempo perdido? É quando eu entendo que esse tempo aqui é um tempo de investimento. Se eu liguei para o irmão, falei, irmão, você veio para a igreja porque eu estava cansado. Deu vontade de perguntar para ele, lá na igreja você ia carregar cimento? Se um culto desse te cansa, então você não é fraco, você é menino. Porque o culto, fala assim, é como um pit stop. Quem já viu uma corrida de Fórmula 1? Sim ou não? Sim ou não? Uau, e gira, sim ou não gira? Gira? Eu vi a McLaren, ela tem 300 pessoas só naquela equipe, trabalhando, fala assim, para o piloto. Batimento cardíaco, proteína no canudo, carboidrato no outro, ele bebe água. Ele perde em média 2,5 kg a 3 kg na corrida. Fala na corrida. Quem pegou a visão? Aí ele fala assim, ele para. Troca pneu. Sim ou não? Limpa a viseira. Sim ou não, irmãos? Põe como, fala combustível. E nós queremos passar a semana inteira na corrida sem parar. Pegou a visão? Nós queremos correr uma corrida com o pneu careca, perde a tração, fala perde a tração. Aquele que parou e trocou, passa na sua frente e vai embora, irmãos. E aí nós queremos que o domingo é fala assim, um pit stop da corrida. É quando você abastece seu carro, ele é vistoriado, entenda isso, ele é cuidado. A máquina é vistoriada. E ainda tem um combustível de graça, que é a palavra. Pelo amor de Deus, me ajuda. E pegou a visão? Quantas vezes esse homem mergulha?
Fala assim pro seu irmão, poderia ser só uma. Fala assim, poderia ser duas. Fala assim, poderia ser só 3. Fala assim, poderia ser uma do Pai, uma do Filho e uma do Espírito Santo de Deus. Pergunta bem, por que 7? Não fala de novo, por que 7? Porque quanto maior a resistência, mais mergulho vai ter. Fala pro seu irmão, aperta o 5, só estou na introdução, não preguei ainda não. Se você suporta, eu prego. Poderia ter sido só 3, um do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas foi 7, sim ou não? Sim. Porque ele resistiu na porta do profeta e Deus já sabia antes dele chegar. Falou, eu vou humilhar o Naamã a ponto dele entender que a minha vontade prevalece sobre a vontade dele. Eu vou levar o Naamã a entender que o culto nunca vai ser do jeito que ele quer, pela posição que ele tem. Pegou a visão? Ah, pastor, já li a Bíblia. Muito bom, aí. Conhecimento é uma benção. O quanto você leu, você está vivendo? Pastor, eu conheço o Velho Testamento, o Novo, o Pentateuco, 5 livros da Bíblia. Eu fiz teologia. Irmão, eu fiz 3 teologias, não vale de nada, viu? Viu? Teologia é um estudo sobre Deus, irmão. Ninguém nunca vai entender Deus. Eu vou te contar um segredo. As teologias nenhuma se combinam, viu? Você pega aí um emilanista, ele não bate de jeito nenhum com um calvinista. Você põe um presbiteriano no meio da briga. Com o Sebriano ficou. Ninguém conversa entre eles. Sabe por que eu estou te treinando nesses dias? Esse culto da refrigério nunca vai ser um culto de motivação, ele sempre vai ser um culto de ativação. Você pode até ir embora com raiva de mim, mas depois você vai ter com Deus. Porque eu não vim aqui para agradar ninguém, eu vim aqui para pregar a palavra. Eu não vim aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não vim aqui revelar chave para ninguém, irmãos. De jeito nenhum. Essas coisas já são suas. Tudo que ele conquistou na cruz é direito seu e a sua herança. Isso aí é só questão de tomar posse, viu? Questão de entendimento. Trabalhar não só com a mão, mas como fala comigo, entendimento. Quem pegou a visão, acesso. Fala assim, acesso. É o que nós precisamos entender nesses dias. Nós estamos no ano do acesso e no ano do transbordo. Fala transbordo. Poderia ser quantos? Mergulho? 3, mas foi quantos? 7. Quantos demora mais? 7 ou 3? Na sua cabeça, 7 é mais complicado que 3, sim ou não? Entenda isso. Tudo que Deus fala, chama nós para fazer. Pode ser simples, mas Ele gosta de complicar. Para tratar seu coração. Pegou a visão? Pegou aí? Tem coisas que é simples, mas Ele gosta de complicar. Para tratar o quê? Você quer ver Deus complicar? Pergunta ao seu irmão, você quer ver Deus complicar? Pergunta ele. Vamos ver se ele tem curiosidade. Pergunta ele. Você quer ver Deus complicar? É Deus olhar para a viúva e falar assim, o que você tem lá na sua casa? Ela fala assim, não tem nada. Ela fala, opa, tem sim. Eu tenho uma, fala assim, botija. Botija que tamanho? Pequenininha, não é? De quê? Fala, azeite. Olha o profeta, olha Deus complicando. Parecia ser assim, sim ou não? Sim ou não, meu irmão? Ele falou assim, sai nos seus vizinhos. Sai na onde? Bate nas portas, sim ou não? E pede, fala assim, vasilhas. Fala assim, não poucas. As panelas daquele dia eram de 130 litros. De 40 litros, 70 litros. Pegou a visão, sim ou não? Você viu como Deus complicou? Como você entende? Uma botija pequenininha vai encher todas as vasilhas grandes e não vai parar. Você já pensou que ela começou a pedir as panelas e as pessoas... Ela falou, não, mas a que eu tenho lá em casa é muito pouca. O que Deus manda fazer é simples, mas Ele gosta de complicar só para testar seu coração. E a igreja bomba toda vez nessa prova. Porque tudo que complica a gente joga na conta do diabo. Tudo que complica a gente joga na conta do pastor, joga na conta do irmão, joga na conta de todo mundo, mesmo na nossa. Deus complica para testar e aprovar o seu coração. A mulher entra para dentro da casa, entra para dentro da casa. Fala assim, fecha a porta. Pega a botijinha. Sem entender nada. Começa a deitar. De repente uma vasilha de 130 litros está cheia. Deus ama complicar para testar o meu e o seu coração. Meu Deus, eu creio nisso.
Pode continuar? Fala para você, irmão, olha o que vai acontecer depois disso. Fala assim, olha o que vai acontecer antes dos mergulhos. Fala assim, antes dos mergulhos tem os testes. Deus mandou mergulhar, sim ou não? Mas antes tem o quê? Sabe por que a gente não entende? A gente ouve Deus falando que vai fazer, mas a gente não entende que tem um processo. Pegou a visão, sim ou não? E tem o processo, que é diferente do propósito. Deus revela o propósito, mas não revela o processo. Pegou aí? Quem pegou? Então Deus falou para ele, você vai lá, tem um profeta que vai te falar assim, curar. A menina não falou? O que ele achou que ele ia fazer? Chegou, ele levantou a mão, enfiou o dedo da armadura, tá tudo. Fala assim, resolvido. Fala assim, mas não é assim que acontece. Irmão, estão mentindo para nós. Viver uma vida cristã difícil não é fácil como esse povo está falando. Uma vida cristã de verdade é uma vida de renúncia. É quando você quer xingar no trânsito, fala, oh meu Deus, o Espírito Santo está comigo, não dá para xingar agora não. Vou xingar lá em casa. Só de raiva. Quem está pensando, quem está entendendo? É quando você quer mentir, o Espírito Santo fala, olha, não vai rolar você mentir, vai descobrir, está dando tudo errado aí, você ficar mentindo. Está entendendo, irmão? E Naamã sai da onde? Fala de Samaria. Oh, ele sai da Síria. E vai para onde? Fala assim, para Samaria. Fala assim, Naamã desceu para Samaria, para o lugar do propósito, do lugar de, fala assim, de cura. Fala assim, o lugar de expor as fraquezas, o lugar de revelar o problema. Então eu quero que você entenda uma coisa. Todo mundo que acessa a Deus nunca é subindo, é sempre fala descendo. Pastor, quem acessou Deus subindo? Zaqueu, Deus mandou o quê? Não, vamos de novo. Quem acessou Deus subindo? Quem? E Deus mandou fazer o quê? Chamou pelo nome pessoal e falou, desce daí agora. Hã? Fala pro seu irmão, não dá para acessar Deus com o narizinho empinado, não. Não, põe a mão no narizinho e fala assim, não dá para acessar Deus com o narizinho empinado, não. Zaqueu subiu na figueira brava e falou, agora eu vejo ele desse daqui, dá tudo certo. Deus falou, Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. E ele desceu e falou assim, se revelou. A multidão se manifestou e falou dele, você não vai na casa desse pecador, você é um ladrão, você é um cobrador de imposto. Irmão, Jesus ama fazer obra em quem, irmãos? Em quem abre o coração, irmãos, quem entende o propósito. Jesus, ele não gostava, era dos fariseus, os fariseus não tinham vez com ele, irmão. Mostra-nos um sinal e fala, oh, relação incrédula, prostituta. Vocês não vão ter o sinal no seu de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim o filho do homem. Uau! Eles acessaram Jesus de 8 e falou assim para ele, você é filha de Abraão, nós não tem maldição, nós não somos nascidos de maldição, não. Ele falou assim, vocês é filha do diabo, que vocês procuram me matar. Jesus amava lidar com os pecadores, mas ele detestava os fariseus. Aqueles que parecem não são. Aqueles que estão bonitinhos por fora e por dentro é um sepulcro, é aquele bom crente. No meio das pessoas ele até engrossa a voz. Lá na casa, quando ele chega, o primeiro a correr é o cachorro. Porque é melhor o Satanás chegar do que ele. É aquele que vive incubado, escondendo as coisas. Vai dizer, ô irmão, irmão, eu sou crente, viu? Pode confiar. Eu falo, sai Satanás. Falou que é crente para mim, eu não faço negócio. Paulo falava assim, Paulo, servo, fala servo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim, apóstolo, segundo a vontade de Jesus Cristo. Quem está fazendo o negócio é o Wesley. Não vou ficar escondendo atrás de cá, eu sou pastor. Não. É o Wesley. Eu que estou fazendo o negócio. O senhor é pastor? Sim, sou pastor, mas eu que estou fazendo o negócio. Estou atrás de pé, não. Não você confiar em mim, não. Meu nome é tal. Vocês confiam em mim porque eu sou da igreja, não. Eu te falo uma coisa, nem confio em mim porque eu sou da igreja. Não, tem que pregar a verdade, senhor, não. Isso revela, fala assim, caráter de Deus, irmãos. Pois é, irmãos, eu sou irmão. Eu podia deixar enfiado aí, sou da igreja tal. Não, irmão, sai fora, vai dar B.O. Vai viver uma experiência que você não queria. Está entendendo o mistério, sim ou não? Nós precisamos assumir a nossa identidade. Nós somos servo, irmão, primeiro. Fala assim, eu sou servo de Deus. Fala, eu sou servo de Deus.
Aleluia. Sim ou não, irmão? Quem pegou isso? Abra aí, Ed, 5:9. Na porta do profeta. Na porta do milagre. Olha o que acontece lá. 5:9. Quem achou aí? Fala assim, é onde eu estou. Naamã, pois. Ó, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros. E parou aonde? De Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te lá, quantas vezes? 7 vezes no Jordão. E a tua carne sarará, se ou não, será curada e ficarás purificada. Uau. Fala assim, aonde eu estou? Fala assim, na porta do milagre. Fala assim, na porta da casa do homem de Deus, de Eliseu. Sim ou não, irmão? Fala assim, Naamã desce mais uma vez. Uau. Olha o 13 aí, Ed. Naamã desceu, fala comigo, do seu orgulho pessoal. Porque quando o servo falaram com ele, não falou com o general, falou com o Naamã mesmo. Está entendendo o mistério, irmãos? Tem hora que a nossa posição só vai nos complicar, em vez de nos abençoar. O jovem rico conversou com Deus na sua posição, sim ou não? Ele tomou a atitude que Deus mandou? Por quê? Por causa da sua, fala, posição. Tem hora que a nossa posição só nos atrapalha a acessar o propósito de Deus. Está pegando sim ou não, irmãos? Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, disseram. O que ele fala, general? Fala lá, general, sim ou não? O que eles falam? Ele estava falando com Naamã, e não com o general. E Naamã desceu do seu orgulho pessoal. Meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa, o quê? Grande. Porventura não, o quê? Quanto mais dizendo, o quê? Ele, lava-te e ficarás o quê? Purificado. Sabe qual que é a coisa mais difícil? A gente descer do nosso orgulho pessoal. Sim ou não, irmão? Descer da posição que a gente tem, é difícil ou não difícil? Sim ou não, irmão? Quando Deus pega a gente para tratar e humilhar, irmãos, a primeira coisa que Deus faz é matar o nosso orgulho pessoal. Quem está entendendo, irmãos? Quando eu era novo convertido, irmãos, eu ia na igreja, isso há uns anos atrás, e um dia eu vi o irmão pegando uma cesta e pondo no ombro, saindo da igreja. E no meu, fala assim, pensamento. Eu pensei assim comigo, fala assim, novo convertido. E fala assim, imaturo demais. Tinha convertido, estava bem, tinha trabalho, estava tudo assim, tudo certo. Isso é orgulho pessoal. Eu vi aquele irmão passando com a cesta para ir embora, e eu pensei comigo, falei, como esse irmão está pegando cesta? Ele nem precisa. Na minha mente, pouco tempo depois eu vivi de cesta. Pegou a visão? Deus ama tratar com seu orgulho pessoal. Quando Deus falou para ele assim, meu pai, se fosse uma coisa difícil, eu não fazia. Deus ama aquela palavra, eu nunca vou passar por isso. Deus ama isso. Porque Ele te coloca numa fila invisível, para que você passe para aquilo que você está falando nunca. Pegou, irmãos? Deus ama quebrar o nosso orgulho pessoal no pó, assim, ó, e falar, não vale de nada. Aqui eles falaram, eles representam isso, fala assim, o Espírito Santo falando com Naamã. Sim ou não, irmãos? Segunda coisa, quarta coisa, fala assim, Naamã desceu do seu cavalo. Fala assim, ele desceu da sua, fala assim, posição. Quando ele desceu do cavalo, ele ficou na altura, fala assim, nivelou. Só ficou Naamã nivelado, é a sua dificuldade. Pegou, irmãos? Tem hora que a nossa posição fala assim, não vale de nada. Fala assim, não vale de nada. Sim ou não, irmãos? Quinta, Naamã desceu, fala assim, da sua autoridade. Porque ele arrancou, fala assim, ele arrancou a sua armadura. Fala para o seu irmão, tem hora que nós temos que tirar a armadura. Sabe que Deus tratou com Nicodemos? Eu acho interessante aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos veio à noite. Nicodemos começou a fazer algumas perguntas para Jesus. Jesus falou para ele assim, ó Nicodemos, você é mestre em Israel. Você não está entendendo de coisa simples. É necessário nascer de novo. Fala para o seu irmão, é necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu, falou assim, como assim eu vou voltar para dentro da barriga da minha mãe? Quem está entendendo aí, irmãos?
Tem hora que Jesus, com coisas simples, quebra a sua posição. Nicodemos era chefe em Israel. Jesus fez perguntas simples e ele não deu conta de responder. Ele falou assim: Nicodemos, não estou entendendo não. Você dá aula em Israel, você não está entendendo de coisas simples que eu estou falando com você. Quanto mais se eu falar coisas com as coisas do céu, você não vai suportar. Está entendendo a visão, irmãos? Quando ele desce, arranca a armadura, fala comigo, ele perdeu a sua autoridade general. E Deus ama, irmãos, fazer isso com a gente. Para a gente poder encerrar, fala assim: Naamã desceu. Fala assim: no Jordão. Fala assim: a palavra Jordão quer dizer aquele que desce. Fala assim: Jordão é o lugar do milagre. Fala assim: Jordão é o lugar da posição de receber. Bora para o seu irmão e fala assim: todo mundo tem um Jordão, viu? Que precisa descer. Ah, pastor, estou muito bem, está tudo dando certo. Pois é, mas todo mundo tem um Jordão que precisa descer. Todo mundo no relacionamento com Deus. Irmãos, aqui era um culto acontecendo. Naamã, na casa do homem de Deus. A palavra foi direcionada, deu a ele, porque a atitude gera a oportunidade. Quem está pegando a visão? No final a Bíblia fala que ele desceu, fala no Jordão. Naamã desce algumas vezes, irmãos. E quando ele desce no Jordão, ele tem que descer 7 vezes. Levantar, subir, levantar, subir. Até a quarta vez aconteceu alguma coisa? Esse é o nosso problema. A gente não termina nada. O milagre estava na onde? Não, fala no 7º mergulho. Não, vamos de novo, o milagre estava na onde? Só que a gente quer dar 6 e quer o resultado. Quem está entendendo? A gente quer dar 3 e quer o resultado. Mas a chave de voz de obediência era o quê? No 7º, você vai ser curado. O que você entende com isso, pastor? Que Deus está te dando uma direção nessa noite. Talvez é 7 mergulhos, talvez é 5, talvez é 3, talvez é 10, talvez é 20, não sei. Mas eu quero te dizer, era no 7º que ele ficaria limpo daquela lepra. Está entendendo o mistério, irmão? O que você quer dizer com isso, pastor? Que tudo que Deus faz segue um princípio. Pegou aí? Tudo que Deus faz segue um princípio que Ele próprio estabeleceu. Pegou ou não? Naamã fala mergulha. Quantas vezes? Quantas vezes? Fala para o seu irmão: se você obedecer, Deus acessa o seu coração nessa noite. Fala de novo: se eu obedecer, Deus acessa o meu coração nessa noite. Aleluia. Acompanha comigo o texto. Então, 14. Então desceu Naamã no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou-se o quê? Come a carne de um menino. E ficou de que jeito? Então fala comigo: voltou. Fala, essa é a chave. Não só receber, mas voltar. Todo mundo que é menino recebe e não volta. Pegou a visão? Mas quem tem entendimento sempre recebe e... Porque o relacionamento com Deus é um relacionamento de semeadura e colheita. Pegou aí, irmãos? Você vai crescendo em Deus, na vontade do propósito, crescendo na vontade de Deus, crescendo no propósito de Deus. E esse relacionamento, irmãos, ele vai crescendo de maneira que você tem grandes experiências com Deus. Então voltou ao homem de Deus. E ele e toda a sua comitiva, chegando pôs-se adiante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites. O quê? Pergunta para o seu irmão: por que o profeta falou com ele agora e não falou antes? Porque aqui ele já estava tratado. Aqui ele já tinha descido.
Só fala com Deus na posição descendo. Você quer ver a gente ficar bom para descer? Acontecer qualquer uma prova. A gente fica bom para orar, sim ou não? A gente fica humilde, chora toda hora. Sim ou não, irmão? A gente fica leitor da Bíblia, a gente fica bom para ler a Bíblia. A gente fica bom para pôr hino na casa da gente. Quando tá tudo bem, é só calypso. Misericórdia, né, irmão? Mas quando tá na prova, é a Cassiana, grande também tá alto. Não é verdade, não é? Fala assim, Deus nos conhece. Isso é a melhor coisa que existe no cristianismo. Deus me conhece. Tem como você pôr a mão no seu coração assim, Deus me conhece. Fala assim, Ele conhece as minhas fraquezas, as minhas limitações. Fala, Deus conhece o desejo do meu coração. Fala assim, Deus acessa a verdade do meu coração. Aleluia, irmãos. O profeta recebe ele agora por quê? Porque ele já estava tratado do processo. Pegou sim ou não, irmão? Nosso maior erro é a gente entrar aqui e achar que Deus vai receber do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer, e a gente acha que Deus é obrigado a fazer porque eu estou passando dificuldade. Versículo 17 é: e disse Naamã, olha a conversão dele, isso aqui ele converteu, irmão. E disse Naamã, se não queres, o quê? Uma carga de terra que baste para o quê? Carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto aonde? E sacrifício a outro Deus, senão a quem? Aleluia. O evangelho é transformação, irmão. O evangelho é arrependimento, é transformação. Converteu ou não converteu? Eu não vou adorar Rion mais nunca. Agora toda vez que eu prostrar, eu vou prostrar nessa terra. E quando eu prostrar nessa terra que eu levar, eu vou adorar o Deus de Israel como se eu estivesse nessa mesma terra. Fala, ele está mais crente que nós. Não fala assim, ele está mais crente que nós. Porque hoje nós estamos na terra da adoração e muitos não conseguiram adorar até agora. Porque semana que vem tem um problema que tem que resolver. O tempo que existe é o presente. O futuro ele não existe. O passado também não existe, viu? O único tempo que existe é agora. Seu passado é uma biblioteca que você volta lá para... Na verdade, muito pelo contrário, seu passado é a chave da prisão de outra pessoa. Se você abrir a boca e contar o que Jesus fez na sua vida, você liberta um do seu lado, esquerda ou direita. Futuro não existe. Fala assim, ansiedade. Não, fala bem forte, a ansiedade. Fala assim, é excesso de futuro, de coisas que nem existem. Pegou a visão? Porque tem gente que não tem ansiedade, tem gente que é a ansiedade andando. Tá entendendo? Ele vai no psicólogo, o psicólogo fica ansioso quando ele chega. Fala aqui comigo, eu creio que ansiedade é excesso de futuro. Fala, agora eu entrego. Fala assim, eu entrego o meu futuro em tuas mãos, Jesus. Aleluia! O Naamã quis dar as ofertas para o Eliseu, sim ou não? Ele não pegou por quê? Por quê, irmão? Pergunta ao seu irmão, por que ele não pegou a oferta? E ele trouxe carga de prata, carga de ouro, 12 peças de mudas, só roupas reais, roupas de excelência. Fala assim, ele não quis pegar. O profeta falou, não quero nada que é teu. Pode levar, tu fala assim, tudo de volta. Sabe qual que é a nossa maior dificuldade? É de falar assim, não entender o tempo. Geazim, que era servo de quem? De Eliseu. A gente confunde Elias com Eliseu, né? Mas é Eliseu, fala assim, é Eliseu. O que ele faz? Quando ele vê Naamã embora, entra nele um espírito de, fala comigo, ganância, soberba. Fala soberba. Achar que ele podia pegar sem Deus saber. Pegou a visão?
A soberba vem primeiro, porque ele achou que ele podia pegar tudo de Naamã e Deus não saber. Quando ele vai lá e pega, o profeta fala assim: onde você veio? Ele falou assim: eu estava só conversando, disfarça. Ele fala assim: você está mentindo. Onde você estava quando o meu espírito foi com você e você falou com Naamã? O meu espírito foi com você e eu vi você pegando de Naamã o que não era para você pegar. Agora o que não era para você ter, eu, na verdade, estou te dando. A lepra que Naamã foi sarado, que Naamã perdeu, agora ela é sua. Fique leproso agora. Sabe o que quer dizer? Tem muito crente andando assim, pegando aquilo que não é dele, olhando para o irmão do lado da esquerda, da direita, querendo aquilo que não é. Tem coisas que não são suas, que vêm carregadas com lepras. Tem coisas que não são nossas, que vêm carregadas com lepras. Onde você estava quando o meu espírito saiu com você e eu vi você parando na mão e pedindo a ele uma oferta? Fala, por que não poderia ser pego? Fala assim, porque a oferta tem dono. Fala assim, era da menina que indicou Naamã na casa do homem de Deus. Entenda isso, aquilo que é seu é seu. Está pegando a visão? O que você quer dizer com isso, pastor? Tem algo nesse culto que é seu. Vou falar de novo. Tem algo nesse culto que é seu. Vou parar de pregar, irmão, tá bom? Fica de pé no nome de Jesus. Depois não prega mais. Agora nós vamos orar. Fala assim, agora nós vamos orar. Nós vamos orar com brincadeira, não. Vamos orar, fala assim, vamos orar de verdade. Oh, meu Deus, eu estou precisando demais. Não sei se você está precisando. Eu acho que alguém que está mais precisando aqui é eu. A pessoa que mais tem problema aqui é eu. Então fala, irmão. Se você está precisando igual eu, abra a boca. Não adianta ficar com cara de brisa. Eu estou até bem. Não tá não, é barulho. Por dentro, mesmo se Jesus deixar acessado, é o B.O. Eu já falo logo, o mais baqueado aqui nessa igreja é eu. Se tiver alguém mais ruim que eu aqui, não desiste não. Eu que estou mais baqueado. Se Deus tiver que fazer algo na vida, é eu que estou pedindo. Fala assim, é eu que estou pedindo. Irmão, não fica constrangido não, só seja sincero. Deus amava Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia entrar no coração de Deus, sabia sair. Ele fala assim, Deus, hoje a minha alma está em trevas, me socorre. Davi era sincero, irmãos. Davi sabia entrar e ele sabia sair de dentro da presença de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia entrar e ele sabia o quê? Sair. Fala comigo, a atitude, ela gera oportunidade. Tem crente vivendo 20 anos esperando a oportunidade e nunca tomou uma atitude. Tem pessoas querendo uma oportunidade e nunca tomam uma atitude. Uma atitude de mudança, irmão, uma atitude de transformação, uma atitude, irmão, de libertação, uma atitude. Irmãos, uma atitude vai gerar oportunidade, não a oportunidade vai gerar uma atitude. É o contrário. Nessa noite eu sou sincero para falar com o Espírito Santo, acesse meu coração, eis-me aqui. Eu preciso da tua presença que está aqui, faça algo na minha vida. Como na verdade o Senhor não fez ainda na vida de ninguém nessa terra. Faça um milagre na minha vida inédito, como ainda o Senhor nunca fez. Acesse o meu coração, a minha casa, o meu interior. Acesse, Espírito Santo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu não quero dar aqui, irmãos, uma que eu sou bom. Não, irmãos, eu não sou bom. É muito pelo contrário, não tem ninguém bom na terra. O próprio Jesus falou isso. Bom mestre por quê? Bom é meu Pai que está no céu. Eu não sou bom. Nessa noite Deus tem a oportunidade de acessar seu coração, igreja. Deus quer acessar seu coração. O Espírito Santo de Deus quer acessar seu coração, porque a atitude gera uma oportunidade. Talvez você vai ter que aceitar Jesus nessa noite. Falar, Deus, eu te aceito nessa noite como o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu não sei, irmãos, eu só estou aqui como um garçom que ele pôs na mesa, eu estou servindo, eu não tenho palavra. Eu só leio a Bíblia, a palavra é Ele quem dá. Eu só sei ler a Bíblia, irmãos, a palavra é Ele quem dá. Eu sei que a Refrigério, ela está caminhando numa veia de revelação muito profunda. Algo muito sério está acontecendo nesse lugar. Se você voltar nas palavras lá de acesso, algo poderoso está acontecendo. Deus está levantando nesse ambiente uma igreja que vai marchar na terra dos viventes, irmão. Uma igreja vitoriosa, uma igreja que vai avançar no propósito do Senhor.
Uma igreja que vai entender o propósito. Uma igreja, irmãos, que vai ser madura, que vai ser forte, não vai ser menina. Uma igreja que não vai ficar brigando pelo aquilo que já é seu. Não, irmãos, uma igreja que tem entendimento. Uma igreja que acessa a palavra, que entende a palavra. Uma igreja que deixa ser acessado pela palavra. Uma igreja que entende o momento da ceia, irmãos. Que é um momento, irmãos, onde eu como e bebo, irmãos, com entendimento. Discernindo o corpo do céu, entendendo que eu preciso fazer isso até que ele venha. Entendendo que isso é um memorial. Nessa noite eu quero te dizer, Espírito Santo de Deus, o Senhor pode nos pegar nessa noite. O Senhor pode acessar a nossa casa, o Senhor pode acessar os nossos pensamentos, o Senhor pode acessar o nosso coração, o Senhor pode acessar a nossa família, o Senhor pode acessar as coisas impossíveis da nossa vida. Se você ser sincero e falar assim: Espírito Santo, acesse coisas que são impossíveis para mim e façam possíveis. Ah, Senhor, eu não dou conta de largar das drogas. Fala para ele: Espírito Santo, eu não consigo largar sozinho. Acessa para mim a minha incompetência, a minha fraqueza, e me ajude a vencer isso. E Deus vai te ajudar a vencer. Se você falar: Espírito Santo, me ajuda a vencer a mentira, me ajuda a vencer a ira, a raiva, me ajuda a vencer a inveja, me ajuda a vencer, Deus, a culpa, me ajuda a vencer a acusação, me ajuda a vencer. O Espírito Santo de Deus vai acessar seu coração em coisas impossíveis e vai te ajudar nessa noite. Sabe qual que é a minha missão nessa noite aqui, irmãos? Vou perguntar de novo: sabe qual que é a minha missão nessa noite aqui? Vamos de novo. Sabe qual é a minha missão nessa noite aqui? É não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Como, pastor? A minha incredulidade atrapalha aquilo que Deus está fazendo. A minha falta de fé atrapalha aquilo que Deus está fazendo. A minha falta de sensibilidade atrapalha aquilo que Deus está fazendo em mim. Ei, com seus olhos fechados aí. Eu não sei onde você tem que descer, mas você precisa descer em alguma posição nessa noite. Você descobriu que só acessa Deus por baixo e não por cima. Desça onde está a sua fraqueza. Talvez é na sua casa, é com o seu esposo, sua esposa. Talvez é no relacionamento, talvez é com os filhos. Talvez é na sua personalidade, talvez é no seu temperamento, talvez é no seu caráter. Mas nós precisamos descer nessa noite. Desça da posição, desça do orgulho, desça no caráter, desça na autoridade. Nós precisamos descer. Nós vamos adorar e você vai orar. Se renda nessa noite, igreja.
Você consegue pôr a mão no seu coração nessa noite? Você consegue colocar a mão no coração nessa noite? E deixar o Espírito Santo de Deus acessar o seu coração nessa noite. Nessa noite é você e a sua oração. Nessa noite é você e a sua entrega. Nessa noite é você e a sua atitude. Talvez você entrou aqui e falou: pastor, tem que ser do meu jeito. Eu preciso que alguém coloque a mão na minha cabeça. Eu preciso que alguém fale em línguas e me revele. Oh, querido, hoje não vai ser do seu jeito. Hoje é do jeito dele. Deixa ele acessar seu coração nessa noite. Ele está limpando aí o seu coração. Eu vejo Deus curando nessa noite. Eu vejo Deus libertando nessa noite. Eu vejo Deus transformando nessa noite. Eu vejo Deus sarando nessa noite. Eu vejo Deus purificando nessa noite. Eu vejo Deus te conduzindo ao arrependimento nessa noite. Eu vejo Deus falando no seu coração nessa noite de maneira poderosa, de maneira eficaz, de maneira evidente, de maneira prática. Oh! Yoremini darai deki odoromanai doko. Yezi albai arai doko. Ei, arabadai doko manai. Deixa ele acessar o seu coração com esse vento de poder. Deixa ele levar a dor embora. Deixa ele levar a enfermidade embora, o caroço sumir. Deixa em nome de Jesus ele levar a inflamação embora. Deixa ele levar a doença embora. Deixa ele levar embora hoje, agora. Deixa ele te curar nessa noite. Se você está com nó na garganta, solte aí e chore. Deixa a presença de Deus falar. Ei! Deixa ele fazer. Levante as suas mãos para os céus. Eu profetizo sobre a sua casa e sobre a sua vida e sobre a sua família nesses dias. Eu profetizo que nessa semana, esse pit stop, essa parada aqui, é a parada em nome de Jesus, que garante o sucesso dessa semana, do milagre que Deus vai executar, que Deus já começou a fazer na sua vida. Eu profetizo que esse domingo, de reabastecer, de avivamento, de transformação, de receber a palavra nessa semana. Que Deus te dê uma semana produtiva, uma semana de avivamento, uma semana onde Deus faz, uma semana onde Deus opera, uma semana onde Deus trabalha a seu favor, uma semana onde Deus trabalha na vontade dEle, no querer dEle na sua vida, uma semana onde as visões vão ser claras. Você vai se enxergar por dentro e não querer ver por fora. Essa semana vai ser semana que as visões vão ser claras. Que você vai acessar seu coração, vai acessar suas fraquezas, suas debilidades. Os mergulhos de Naamã foi para ele acessar ele mesmo e ver que ele só era um Naamã na frente da presença de Deus. Que ele tinha uma lepra. Naamã, porém, homem ungido, homem separado,
ao qual o Senhor deu muitas vitórias para o rei da Síria, mas porém leproso. Que nessa semana Deus nos faça acessar nós mesmos e que Ele traga entendimento de nós mesmos, que eu consiga enxergar por dentro e não querer ver por fora. Que essa semana seja uma semana de poder e de autoridade nas nossas vidas. Olá, tudo bem? Você acabou de assistir agora um vídeo da pregação deste domingo. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreva e ative esse sininho aqui abaixo para que todas as vezes que tiver uma mensagem nova no canal, você vai ser uma das primeiras pessoas a saber. Deixei aqui também uma indicação que com certeza vai edificar você. Então já aproveite e clique aqui para assistir uma próxima mensagem. Que Deus abençoe a sua vida.